E hoje nós estamos aqui muito animados para mais um bate-papo do Viva Família. E hoje a gente vai estar falando algo super relevante, né? Que a palavra fala que um relacionamento não deve ser vivido só por duas pessoas. E é isso mesmo? Relacionamento, casamento. Do casamento. Só, não é só duas pessoas, Casamento a três. Isso dói o ouvido dos outros. dói o ouvido da Mas a gente. gente quer falar da participação de Deus e sem Deus não dá. É isso mesmo, sem O Deus. desenho não divino dá. para o matrimônio é que ele seja parte. E a gente pode voltar lá no livro de Gênesis, o livro dos começos. Eu já falei isso antes, vou repetir. Se você quer entender o propósito de algo, volte à origem, né? No primeiro casamento, primeira união ali, marido e mulher, que nós temos o exemplo em Adão e Eva, Deus estava todo dia no jardim, né? E nós temos uma declaração no livro de Eclesiastes que ela não se limita ao casamento. Ela fala de relacionamentos de uma forma geral, né? Que é o conhecido texto que fala sobre o tal do cordão de 3 dobras. E ele diz assim, Eclesiastes 4, antes de chegar no ponto que eu quero, eu vou dar o contexto. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? E então, finalmente, no 12 diz, se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, toda a lógica do verso 9 ao começo do 12 é que é melhor ser 2 do que 1. Né? Isso é a gente caminhar no princípio bíblico, senão o que vale mesmo é o tal do ditado, antes só do que mal acompanhado. Né? Mas ele fala que maior é o pagamento pelo trabalho. Se a gente falar só de somar o salário de cada um, a gente tem que lembrar que também soma as despesas. Sim. Então, daria mata-mata. Eu acredito que a Bíblia está enfatizando que certas uniões, elas produzem sinergia. A multiplicação de força e resultado, não só uma soma. Segundo, ele fala não só disso, mas se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Ter apoio, ter suporte é fantástico no relacionamento. Né? Ele fala de 2 dormirem juntos, se aquecerão, mas sozinho não. Né? Eu honestamente nunca entendi esse texto até mudar para o Paraná e descobrir o frio. Né? E eu lembro a diferença que era dividir uma cama com você, que ainda ia mais cedo, deixava quentinha antes de entrar. Mas está falando, né, também de ajuda. Se um quiser dominar um deles, os 2 podem resistir. Até aqui, toda a lógica é melhor ser 2 do que 1. Mas quando ele diz o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, ele já foi para outra lógica, é melhor ser 3 Do que 2. do que 2. Né? Terceira parte, evidentemente tem nada a ver com triângulo amoroso, não é como alguns sugerem os cílios. Quando a gente pensa na mentalidade bíblica, é sempre a presença de Deus num relacionamento, né? Concede a ele muito mais força. E, como eu disse, o texto não se limita a casamento, mas não exclui. E a gente quer falar não só do casamento, como da família como um todo, e a gente precisa entender a importância de que Deus seja parte desse relacionamento. Agora, como que Deus deve ser parte do casamento, antes de falar da família como um todo? Eu vejo tanto nas escrituras como na prática aquilo que nós vivemos, a participação de Deus em pelo menos 3 aspectos. Sim. Primeiro, ele tem que ser parte do compromisso. Segundo, a participação dele como fonte de intervenção, socorro, né? E, em terceiro lugar, Deus como o modelo que a gente precisa reproduzir, né? Porque alguns até Deus é parte do compromisso, mas não é fonte de intervenção. Alguns a gente vê Deus como fonte de intervenção, porque eles vão orar, jejuar e crer na hora de milagres, mas Deus não é um modelo e referência do comportamento. Alguns até, às vezes, estão colocando 2 dos elementos, mas eu acredito, né, que se a gente não tiver a participação de Deus nos 3 aspectos, na força do compromisso, na fonte de intervenção e no modelo de comportamento, nós vamos ser algo aquém do que deveria, que vai ser muito fragilizado. Então, eu acho que a gente pode falar disso. Deus, como parte do compromisso, a gente tem que lembrar que casamento é uma aliança. Sim. Malaquias 2,14 diz que Deus foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. A Bíblia chama de aliança. O que as pessoas firmam no cartório é um contrato que pode ser rescindido. Mas quando Deus fala do que ele testemunha, ele fala de uma aliança, que é um compromisso bem mais sério.
Não significa que a aliança seja inviolável, mas é algo bem mais sério, né? E as pessoas não poderiam brincar com isso da forma como muita gente tem feito. Até porque o livro do Apocalipse, né, fala a respeito dos adúlteros ficarem de fora. Não significa que é um pecado sem perdão, mas gente que insiste numa relação adúltera, ela pode comprometer muito mais do que só a alegria da vida terrena e familiar, mas aquilo que é eterno. Então a gente precisa pensar nisso sem sombra de dúvida. Ah, mas é a aliança que o homem firmou com a esposa. Não, Provérbios 2,17, né, 16, 17, tem um confronto. Evidentemente está falando de um comportamento ruim, de uma, né, mulher que adultera, assim como é o exemplo da correção de Malaquias, está falando de alguém, né, que foi infiel à sua esposa. E o texto diz assim, eu quero até ler, né? A sabedoria, Provérbios 2, 16, 17, também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui não é só esquece da aliança com o companheiro, mas da aliança com Deus, porque o casamento é uma dupla aliança. E aí vamos falar das nossas histórias, né? Sim. Porque a gente quer compartilhar as histórias que dizem respeito não só ao que as pessoas têm pedido para que a gente fale, porque querem ouvir e conhecer melhor, mas porque acho que elas ajudam a ilustrar bastante a aplicação dos princípios que nós fizemos. Eu lembro de conversas muito honestas que a gente já tinha até mesmo antes de casar, na reta final do noivado, né? Eu lembro que você, chocada com um certo episódio que aconteceu na igreja, de um determinado marido que tinha uma mulher linda e traiu ela nas palavras que Dona Kelly usou na época, com trubufu, né? E você, tipo assim, como que o cara trai a mulher dele com uma outra assim que não chega aos pés em termos de beleza física, né? E eu lembro de ter dito para você, até porque o homem em questão, a mulher era convertida, ele não. Eu lembro de ter dito para você que em termos de natureza humana e de impulso, né? Eu lembro de ter dito para você o seguinte, você ficou chocado. Eu falei, olha, para o homem, sexo é que nem comida, não importa o restaurante, ele quer matar a fome. Lógico que não estamos falando nada que justifique, estava falando de impulsos, e você, não, mas não pode mesmo assim. Eu falei, olha, é melhor o cara ter um Fusca que anda do que uma Ferrari que não se movimenta. E em cima dessa lógica a gente abriu um certo diálogo, e eu lembro que você falou assim, bom, é que ele não tem temor de Deus. E você olhou para mim e falou assim, eu confio mais no seu compromisso com Deus do que no seu compromisso comigo, né? E a gente sempre tem dito isso às moças que querem já de cara quebrar o princípio, porque a Bíblia fala sobre não entrar em julgo desigual, alguém da mesma fé, e elas querem entrar em nome do desespero, da carência, do tal do namoro missionário, né? Eu digo, olha, um homem que teme a Deus já é passivo de queda, um que nem teme. Esses dias eu tive uma situação onde uma criança estava observando que um casamento tinha sido desfeito. E a criança, ali perto de seus 11 anos, ele foi bem discreto, ele chegou perto de mim e falou... Pré-adolescente. Pré-adolescente. Chamar de criança vai ser bem... Pré-adolescente. E ele me perguntou, olha, você poderia me falar o que aconteceu com o casamento ali? Tô vendo que não estão mais juntos. Eu falei, foi. Então, eu vou responder a sua pergunta te dando um conselho. Quando chegar a hora de você escolher alguém para você formar a sua família, falei, procure por alguém que ame mais Jesus do que ame você. E eu lembro que ele regalou os olhos, é uma criança, um pré-adolescente super inteligente, super, assim, ele interagindo ali na conversa. E eu vi que ele ficou pensando, ele falou, uau, e ficou pensando por algum tempinho, e depois voltou e falou assim, olha, olhando para o seu casamento e olhando para o Luciano, sabendo tanto que ele ama Jesus, você não fica assim um pouco com ciúme? E aí eu lembro que eu dei risada, eu falei, olha... Que faz pouco tempo que aconteceu essa conversa, fresquinha, eu nem estava lá, mas você me contou com tanto detalhe que... E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, pelo contrário, quanto mais uma pessoa, né, ela ama Jesus, a melhor versão dela vai aparecer. Então, se você está comprometido com alguém que tem um compromisso muito sério com o Senhor, né, você vai ser tremendamente abençoado por esse compromisso. E aquela conversa foi muito gostosa, ele ficou ali com cara de uau, eu vou lembrar disso, eu vou lembrar disso. E ele entendeu a situação também, né, que a gente estava falando, ele falou, entendi, eu já entendi. Eu acho que eu preciso contar o fim da história também. Pode contar. Agora que você deu essa boa ilustração, porque quando você falou confio mais no seu compromisso com Deus do que comigo, podia até parecer que estava falando de coisas diferentes, né? E minha resposta na época foi,
o meu compromisso com você é uma extensão do meu compromisso com Deus. Sim. Né? Porque assim, não é que o casamento são duas alianças distintas, é uma dupla aliança. É uma aliança dos cônjuges com Deus, em primeiro lugar, né? E depois também uma aliança deles entre si. Mas a aliança deles entre si é parte da aliança com Deus. Porque, né, a expressão aliança no Velho Testamento ela foi muito usada para se referir ao cerne, ao resumo da lei, que era o decálogo, os 10 mandamentos. Que, entre outras afirmações, tinha não adulterarás. Né? Então Deus está dizendo, poxa, minha aliança com vocês é que vocês, e de vocês comigo é que não haja adultério. Então Deus está dizendo, a fidelidade não é só a aliança de vocês entre si, mas é de vocês comigo. Então o primeiro lugar da participação de Deus, né? E como a gente disse, olhando lá para o Éden, Deus desde o início falou, eu quero ser parte, né? Eu quero estar presente, é que ele participe do relacionamento. Né? Nós já contamos no outro episódio a história de como se endereçou o primeiro convite ao Senhor Jesus, e mesmo eu fazendo a gracinha de como é que se entregar para ele, né? Você, com toda a sua classe, com seu estilo que é linha, seu sorriso, falou, você sabe que é um ato profético, que não é literal, né? Mas algo que a gente entendeu foi tão forte que ele tinha que ser parte, que eu lembro que mesmo que a gente tenha feito o nosso casamento, né, com um culto na presença de Deus, e não há uma determinação bíblica que tenha que ter uma cerimônia religiosa, né? Mas a gente entendeu, quando a Bíblia fala de casamento, é quase sempre as bodas, que era o firmar de uma aliança, que sempre envolvia testemunha, tinha troca de presente, de compromisso e voto. Né? Então, assim, eu vejo gente falando, não, se não tiver o casamento religioso, não tem a bênção. Né? O casamento, ele é um evento divino. Né? Tanto que a declaração de Deus, do Senhor Jesus, é o que Deus uniu, não separe o homem. E as pessoas tentam relativizar o que Deus uniu como se fosse personalizado. Né? Outro dia um falou, não, a prova de que meu casamento não era de Deus é que acabou. E o que Deus une, o homem não separa. Eu falei, não é isso, o que Deus une, o homem não separa. É o que Deus uniu, não separe o homem. O homem pode separar a união de Deus. Porque eles falam quase como se o homem separou então porque não era de Deus. Não, Deus está dizendo para não separar o que ele uniu. E o que ele uniu, não tem como você desenvolver um aparelho de uma certa tecnologia espiritual que você bota lá no pescoço para medir é uma união divina ou não. É a união do casamento. É a instituição, né? Então não importa onde ela aconteça, eu falo, isso choca as pessoas, né? Não importa se a cerimônia foi feita com um ritual maligno, satânico, literalmente. Dois casaram, eles entraram numa união divina. Pode ter feito da forma errada, né? Tentando excluir Deus e dando poder e autoridade, espaço, legalidade ao reino das trevas, mas entrar numa união divina. E a gente precisa tratar disso com que é quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio. Exatamente. Né? Então, assim, a gente já precisa ter essa mentalidade. Preparamos nossos filhos, dizendo, há eventualidades, pode haver poucas exceções, seja a viuvez ou uma situação de um adultério, que é uma quebra da aliança, e ainda assim a gente a vida inteira sempre aconselha os outros, se oferece perdão, se luta por restauração, diferente da viuvez, não é uma quebra de aliança irreversível, mas a gente preparou nossos filhos dizendo, gente, é um tiro, pensa antes de entrar, porque esse negócio não é test drive para mudar de ideia depois. Né? Então as pessoas precisam ter esse temor no sentido de dizer, Deus é parte disso, né? Eu não posso simplesmente desistir, né? A gente tem que fazer funcionar. Aliás, fazer funcionar é o que me lembra uma história que a gente conversou um tempo atrás. Eu acho até, se eu não estiver enganado, que foi você que ouviu e compartilhou comigo. Perguntaram a um certo senhor que tinha completado bodas de ouro, 50 anos de casado. Uau, como você conseguiu numa época onde parece cada vez mais raro essas coisas. E ele usou uma ilustração envolvendo a maneira como a gente lida com eletrodomésticos hoje, que já mostra uma mudança de mentalidade. Ele falou, eu sou de uma época que quando as coisas quebravam a gente consertava, não jogava fora. Né? Então, assim, de alguma forma, há uma mudança de mentalidade e praticidade, isso aqui não serve troca. Né? E que inclui, inclusive, que é a dificuldade de relacionamento. Né? A gente vê hoje em dia... pessoa tem problema com o vizinho, muda de casa. Tem problema com o colega de trabalho, muda de emprego. Tem problema de relacionamento na igreja, muda de igreja. Em vez de resolver. O que é que vai acontecer quando tiver o problema no casamento com o cônjuge? Muda de cônjuge. Né? E, na verdade, a pessoa não percebe que ela só vai mudar de problema. É Até verdade. porque o problema
é ela. O problema Alguém é precisa divertir essa O pessoa. problema, né, é a gente, a nossa natureza, né? Interessante assim que o índice de divórcio no segundo casamento ele é maior do que no primeiro, porque a pessoa começa a ter a frustração de achei que resolveria e descobre que não. E isso vai cair para os que vivem casando e recasando fora do padrão de Deus a partir do terceiro. É quase como se tivesse uma consciência. Se eu não mudar, esse Não negócio vai não adiantar sobrevive. mudar outra parte. Agora, ter que passar por tudo isso para começar a aprender o que já poderia ter entrado antes. Então, para nós tememos a Deus, a gente tem que começar a ser medido antes de entrar. A gente lembra da aliança de Josué com os gibeonitas. Consulte a Deus, busque, pense tudo que puder antes. Depois que entrou, lute pela aliança. Então, hoje, quando a gente olha aí para 3 décadas de relacionamento, a gente percebe que não era só a força do nosso compromisso, mas a compreensão da presença de Deus. Sim. Né? As pessoas te perguntaram várias vezes, você tem ciúme do seu marido, viajar tanto, não tem preocupações com ele? Quais que eram as suas respostas? Não tenho. Eu continuo não tendo, não tive, né? Porque realmente acho que a base que nós estabelecemos era isso, de temor a Deus. Então, independente de onde estivermos, eu tenho essa convicção da tua aliança com Deus, do teu compromisso com Ele, né? E eu acredito que vice-versa, a gente tem muita tranquilidade nisso. A gente sabe que a natureza humana tem que ser levada sob rédea curta, mas algo que mexe comigo desde a adolescência é a resposta de José para a mulher do Potifar que está assediando. A resposta dele não é: dona, a senhora não faz meu tipo. A resposta dele é: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Né? Alguém que põe Deus em primeiro lugar, pensa tudo que ele tem feito. Né? Ele não merece esse tipo de coisa. Não importa o quão descontente uma pessoa possa estar dentro de um relacionamento, que normalmente é fruto da sua imaturidade também, não só do outro, mas eu acho que se a gente tiver o temor a Deus, né? A gente vê cristãos que morreram por amor a Jesus, foram perseguidos, né? Presos, humilhados, suportaram tanta coisa. E às vezes eu olho para alguém, né, que poderia ter a mentalidade, não, nem que for por amor a Deus, eu aguento esse negócio do jeito que tá. É lógico que o temor a Deus não vai deixar a coisa só esculhambada, né? Via de regra, não depende só de um. Mas eu vejo pessoas assim que não têm temor nenhum de Deus e já não trouxeram por isso Deus tem sido algo assim que entristece o nosso coração, né? São muitas pessoas brincando com os princípios, com algumas pessoas que supostamente demonstraram por algum momento... Deixou de ser sagrado. Deixou. E assim, algumas pessoas que assim, aparentemente conheceram as escrituras e tivemos já exemplos de pessoas que até chegaram a ensinar acerca delas e em algum momento aonde se sentiu tentado, muda até a sua fala e tenta interpretar daí aquelas mesmas verdades para poder caber dentro daquilo que a gente conhece como pecado. Né? Então, e a Bíblia fala assim. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o temor do nosso coração, ele precisa ser constantemente avaliado por nós mesmos. E falando assim, tipo, nosso relacionamento com Deus. Eu sempre falo que o nosso altar precisa estar de pé. A gente precisa cultivar esse lugar de busca, de temor, de adoração ao Senhor, né? Para que a gente não entre nesse lugar de cegueira. É muito triste você ver pessoas que, naturalmente falando, né, nasceram enxergando. É muito triste ver qualquer pessoa que não enxergue, mas eu fico pensando o que é a experiência de alguém que sempre enxergou e de repente vê a sua vista indo embora, assim, a sua vista, tipo, indo embora, e aquela pessoa se torna, então, uma cega e tem que readaptar totalmente toda a sua vida. É muito triste imaginar essa cena, que a pessoa que tinha a capacidade em algum momento de poder assistir um lindo pôr do sol, de poder, né, ter esse sentido funcionando e perdê-lo. E da mesma forma é uma tristeza ver pessoas que espiritualmente já tiveram seus olhos abertos e por causa de uma falta de temor, por uma falta de permitir que o seu relacionamento com Deus fosse esfriando, ela vai perdendo a capacidade de enxergar o perigo, o pecado, né? E às vezes aquele lugar, assim, começa o fedor mesmo, começa assim, tá ali presente e a pessoa não tem a capacidade de perceber aonde ela tá enredando os pés. Eu sempre falo, nenhum adultério, né, uma queda assim da aliança, ela começa de um dia para o outro, assim, sabe? Não acontece de um dia para o outro. O homem e a mulher, Deus não cai. Alguém diz, vai caindo. Vai caindo. Desprogramação. Exatamente. E hoje a gente vê as mídias, elas atacando de uma forma tão cruel essa questão dos valores bíblicos, de uma forma geral, mas a família, ela é altamente atacada.
o casamento, né? A ideia de você hoje ser fiel a Deus, de você ser fiel ao cônjuge, de você se doar à sua família, tanto ao cônjuge quanto aos filhos, ela é quase ridicularizada por algumas pessoas que se acham super descoladas. Elas se acham mais inteligentes que Deus quando estabeleceu os princípios. E eu acho, às vezes eu fico olhando e falo, como pode alguém achar que sabe mais do que o Criador? Mas ok, né? No episódio anterior, a gente falou da mentalidade parasita, que é sempre a pessoa, eu uso tudo e todos para ser feliz. Uhum. E é isso que quem defende o pular cerca e ser feliz, tá? O que importa sou eu e o outro pode ser o trouxa. Ele só não concorda com isso quando o trouxa é ele. E a outra parte o tratou do jeito que ele acredita tem que ser tratado, né? Mas, além do compromisso, Kelly, eu acho que quando a gente fala de Deus com fonte de intervenção, essa parte empolga quase todo mundo. Até quem não quer compromisso com Deus. Exatamente. Mas a gente sabe que até a dimensão de intervenção de Deus está relacionada com a dimensão da participação dele no compromisso. Então, por exemplo, no livro de Josué a gente tem um milagre fantástico, extraordinário, né? Que é quando Deus faz o sol parar, desce granizo do céu na luta que Josué está liderando a nação de Israel. Mas o curioso é olhar o contexto. Ele foi defender os gibeonitas, com quem ele fez uma aliança sem consultar Deus, estava se sentindo enganado, né, decepcionado, frustrado, porque quando você firma compromissos sérios, sem voltas, sem pensar direito, sem consultar Deus, evidentemente sempre tem uma conta. Mas quando ele decidiu honrar pelo menos a parte de Deus, no sentido de fazer a aliança funcionar, é que ele vê a intervenção de Deus. E tem muita gente que diz assim, se Deus intervir no meu casamento, talvez eu fortaleça o compromisso. E ele não sabe que, na verdade, tinha que começar pelo compromisso para ver mais intervenção de Deus. Mas também é uma área, né? Porque às vezes quando a gente fala de honre a aliança, o compromisso, alguns pensam que é só manter-se preso, refém de um lugar onde você vai ser infeliz, e não é verdade, né? Porque quando você pode ver a intervenção de Deus, a perspectiva muda completamente. Sim. A intervenção de Deus não é só um milagre de provisão, de cura, de portas abertas, mas às vezes até ir trabalhando, né, no coração duro do outro lado, da outra parte. E eu acho que é o gostoso a gente poder olhar para trás, nessas 3 décadas de aliança, e dizer Deus é parte do compromisso, mas ele também tem sido presente como uma fonte de intervenção. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por mais que a gente se esforce em cooperar com Deus, não dá para deixá-lo de fora, né? Se não fosse ele, a gente não tinha entendido um monte de coisa, não teria tido forças para ajustar, para corrigir, né? E eu olho para trás com grande emoção. Tem sido uma aventura viver essa vida, não apenas com você, né, mas com a presença de Deus como fonte de intervenção. Eu posso dizer o mesmo. A gente precisa lembrar, e muita gente ignora isso, que só as diferenças do jeito de ser do homem e mulher, que já são desafios enormes para o casamento, já exploramos aqui em outros episódios isso, diferença de criação, diferença de temperamento, diferença do jeito de ser do homem e da mulher, isso tudo já é uma química explosiva. Mas o que muita gente ignora como um grande desafio é a batalha espiritual. Paulo diz em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E tem muita gente inocente mais, achando que os problemas às vezes são só naturais. E às vezes até brigando com o outro sem enxergar o verdadeiro inimigo, né? Eu lembro que uma vez eu li, ouvi alguém falar, né, que ignorar a batalha espiritual nos bota no mesmo lugar e na condição do touro no atorado, que acha que o inimigo é a capa e não o toureiro. Sim. Né? Quando descobre que é o toureiro e acerta o verdadeiro inimigo, acabou o espetáculo. Sim. Né? Mas ele muitas vezes está sendo iludido por algo que não é. E a pessoa basicamente dizia que o diabo faz a mesma coisa, né? Ele tenta fazer parecer que o problema são as pessoas. E a gente está mirando o problema errado. Então a gente também aprendeu que ter Deus como fonte de intervenção é intervenção até para vencer essas batalhas, para nos proteger, para quando elas intensificam a gente poder ter vitória. Eu lembro de um episódio específico no início do nosso casamento. Digo no início porque a gente casou, foi morar num apartamento. Com 1 ano de contrato, a gente já foi para uma casa. E eu lembro que isso era na época do apartamento, então no nosso primeiro ano. Eu lembro que eu fiz uma viagem, que era uma viagem curta, né? Eu fui para o norte do Paraná, não me lembro que eu tinha que resolver, e voltaria no mesmo dia. E eu lembro que eu te liguei, né? Não tinha telefone celular essa época, mas eu te liguei da viagem para dizer, olha, eu vou
atrasar, tinha alguma coisa acontecido na estrada, e eu não consigo passar em casa para te pegar, talvez eu tenha que chegar direto para o culto. Quando eu liguei só para dar notícia, para ver se você se organizava e tá a par do que aconteceria, para não ficar preocupada, né, eu lembro que você abriu comigo no telefone que você estava lidando com algo que não conseguia entender, né, que de uma hora para outra você começou a sentir mal fisicamente, mas eu me lembro de você descrever que não era só isso, você falava de algo emocional que não tinha motivo, que não tinha explicação, mas é meio que de uma hora para outra o mundo de colorido tinha ficado branco e preto, né? A alegria de viver estava sendo comprometida, que você sentia que tinha algo espiritual também, porque, né, havia ataques. E a Bíblia fala sobre Adão, que antes de Deus colocar a mulher na vida deles, que Deus o colocou no jardim para o lavrar e o guardar, né? Eu digo que a função e o papel do homem dentro do relacionamento envolve proteção, e não pode ser só proteção física. Sim. E eu lembro que naquela hora eu me senti desafiado, assim, como líder do lar, a me posicionar, e eu comecei a orar com você no telefone, mas resistindo, né, qualquer ataque do diabo no plano espiritual, emocional, no seu físico, na sua saúde, clamando por intervenção de Deus. E eu lembro que nós só desligamos o telefone, eu fui direto para a igreja sem saber se você conseguiria estar lá ou não, mas eu lembro da surpresa, né, quando cheguei em casa de você contando, né, que nem você sabia explicar o que aconteceu, mas você deitou, nunca experimentou isso na vida antes ou depois, né? Deitou acho que para dormir, por não estar se sentindo bem, né? E você acordou assim, Encharcada. transpirando de um jeito, toda a roupa Tava estava tudo molhada, molhado. lençol molhado, que você não consegue nem entender o tanto que transpirou, mas quando você acordou, o corpo estava bem, a alma estava bem, o espírito estava bem, e o que quer que seja que tenha acontecido, a gente entendeu. Nós estamos numa batalha, nós podemos vencer essas batalhas, a Bíblia diz maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e a gente sempre teve essa consciência, né, de que a gente tem oposições, a gente tem desafios, nós temos uma guerra, mas nós temos Deus como fonte de intervenção. Né? O próprio parto do Israel foi, para mim, assim, uma grande lição. Quando estava chegando a época do parto, a gente orava pelos filhos, eu orava desde solteiro, depois de casado, praticamente todo dia, mas depois que você fez o exame e constatou a gravidez, você fazia isso todo dia, porque podia ter situações que eu estava ausente em viagem, mas quase todo dia eu lembro que impunha as mãos sobre a barriga, a gente abençoava, tipo, na minha cabeça assim, oração não está faltando. Mas quando estava chegando o parto, eu estava orando pelo parto, eu lembro de um dia que o Espírito Santo fala claro comigo: você vai enfrentar uma grande batalha por ocasião do nascimento do seu filho, uma resistência do inimigo ao propósito que eu tenho para a vida do seu filho. Jejue. E eu lembro que eu acordei, né, daquela advertência, aquilo deve ter sido um sonho, alguma coisa, porque a hora que eu já acordei, eu parei de comer, e foram 6 dias de oração e jejum, até ter um testemunho interior de vitória, que na época eu achei, bom, não vai ter problema, né? A gente viu a batalha que foi, na verdade a gente ganhou a batalha, Sim. mas não é que ela não aconteceu. E nós ouvimos a boca de um médico, não cristão, não acostumado a ver milagre como a gente. Ele depois ia apelidar o Israel de um menino milagre, pelo que aconteceu. Mas, naturalmente, o Israel não teria sobrevivido no parto, não fosse uma intervenção divina. E a gente tem 30 anos aí de história 2, marcado por muitos milagres. Sim. Né? Cura, Provisão. provisão. Aqui eu acho que vale uma hora a gente ter um podcast só sobre as intervenções, as respostas às orações. Mas a gente percebeu que situações sérias como essa, um caso de vida ou morte do Israel, aquilo que você estava experimentando, alguns até valorizam. Mas a gente começou a perceber que tem coisas que a gente pode achar pequeno e que para Deus não é tão sem importância como às vezes a gente classifica. Né? Aliás, você tem um versículo no coração desde a adolescência: agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do coração, que sempre inspirou a gente a acreditar que aquilo que pode parecer pequeno para nós é importante para um Deus que nos ama. Com certeza. Nem tudo vai ser feito na hora que a gente quer, do jeito que quer, mas nós podemos experimentar mais da ação de Deus do que a gente tem experimentado.
E um episódio assim que me empolgou muito, ele envolve a nossa mudança para Irati em 2002. Depois de 9 anos pastoreando em Guarapuava, a gente entendeu que era hora de se mover. A gente sabia que o destino final era Curitiba, onde moramos até hoje há 20 anos. Mas pelos últimos 4 anos eu orava por uma igreja de Irati e entendi que Deus tinha colocado no meu coração executar. Foi lá que nós começamos a primeira das alcances. Quando nós nos mudamos para lá, Deus fez questão de desafiar minha fé num nível que faz tempo que eu não era desafiado. Quando eu era solteiro, né, eu lembro que entrei para o ministério assim sem nenhuma segurança. Abandonei emprego, fui viver da fé. Mas você sozinho a coisa é bem mais simples. Né? Agora eu já estava casado, tinha 2 filhos pequenos. Né? Quando mudamos para lá eu já estava com 5 anos, a Lisa com 2. Ou ela estava para completar 2, eu acho que o aniversário, 2 anos já estava lá. E eu lembro que nessa fase, o Espírito Santo falou muito claro comigo, né? Eu quero que você vá sem salário e volte a depender de mim, como era no início. E eu lembro que aquilo me assustou. Eu falei, poxa, hoje eu tenho mulher, tenho filho, mas minha segurança não são as questões, né, terrenas, minha segurança está no Senhor, eu preciso crer nisso. E eu lembro que o desafio foi maior, porque a gente não foi sozinho. A gente levou outras 6 famílias e basicamente assim, tudo que entrava tinha que ser dividido por 6 famílias. Foi essa época que eu brinco que Deus usou isso para me botar na estrada, né? Tinha que viajar, vamos vender livro para sustentar o projeto, vamos fazer isso, aquilo. E eu lembro que quando foi chegando a época da gente mudar para Irati, eu tive uma conversa com você e falei, amor, a gente já estava 1 ano sem férias, mas nós vamos ter que ficar mais 1. Né? Porque a gente já estava começando a igreja em Irati, enquanto fazia transição em Guarapuava, era 100 quilômetros de estrada, primeiro a célula, depois as reuniões. Eu falei, aquele povo está muito ansioso para a gente, né, realmente chegar, estabelecer realmente a igreja. Eu pensei, se a gente resolver tirar as férias que tirava o fim do ano de 1 mês, vai ser um balde d'água fria. Então a gente decidiu que sacrificaria. No início, você com as crianças pequenas, né, tinha tomado uma decisão de que não estaria trabalhando na escola, como você faria meio período como orientadora pedagógica. Mas eu lembro quando chegamos e você foi matricular as crianças na escola, a dona da escola já tinha referência de Guarapuava do seu trabalho e porque queria te contratar, dar bolsa para as crianças. E eu lembro que você falou, olha, nós estamos num momento de desafio financeiro enorme, você sem salário, né? A escola das crianças, e se eu aceitar o trabalho, além de ter um salário, a gente tem a bolsa de estudo das crianças. Mas você falou, eu acho que o mais estratégico não é nem só isso, nós estamos chegando na cidade pequena agora. A melhor forma de ter acesso aí à sociedade, às pessoas que nós queremos alcançar é por meio do convívio. Né? E você entendeu que aquilo seria estratégico, então a gente acabou aceitando, reprogramando, e você tomou a decisão de trabalhar, que foi te colocando em sobrecarga, né? Porque as crianças eram pequenas, era aquela fase de canseira, você tinha o trabalho da escola, tinha a questão da casa, e eu nessa época viajando 3 dias por semana. Então eu assumi muita responsabilidade na igreja. Da igreja, e nos dias de ausência eu não podia te ajudar com as crianças. Né? Então eu lembro quando chegou mais ou menos o mês de junho, eu estava a casa que a gente morava, tinha um quartinho tão pequeno que acabou virando só o meu escritório, um sofá com a mesinha e o computador. Eu lembro que eu estava no computador trabalhando, e você entrou, sentou e falou, precisamos conversar. E o seu precisamos conversar me dê atenção aqui, olhe para mim. Então eu lembro que simplesmente eu virei, estava de frente para o computador, virei a cadeira para olhar para você em direção ao sofá. E você falou, olha, eu sei que a gente combinou que não ia ter férias, eu sei que a gente combinou um monte de coisa, eu sei que eu te disse que eu aguentava. Ela falou, mas eu não previa essa mudança também nos planos. E você falou, eu estou no meu limite, eu não estou aguentando. E eu lembro que você falou, é só o mês de junho. Eu lembro que você falou assim, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de fechar o ano sem férias. E a vida inteira você nunca reclama de nada, você sempre foi a guerreira, tá ao lado o tempo todo. E aí eu começo a dizer, Deus, me ajuda. Para que ela reclamar, esse negócio tem que estar no limite mesmo, ela tá pedindo para reconsiderar. Mas eu lembro que você olhou para mim assim e falou, o duro, e você falou, eu preciso de uma viagem.
Você falou assim, o duro é que a gente já não tem dinheiro para lugar nenhum. E não bastasse isso, não tem espaço na sua agenda para nada, porque eu tinha enchido aquilo, né, pela própria responsabilidade de sustentar a nossa família e as outras. E aí dentro de mim eu só digo, Senhor, eu preciso de você. Eu não sei o que eu falo para ela, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso de você. Essa mulher sempre te colocou na frente, me ajuda. E eu lembro que eu fiz aquela oração silenciosa, interna, né? E eu estou falando com você e do lado aqui eu vejo uma notificação de e-mail. Na época que o computador era aquela tela de tubo, né? O notificador era de um e-mail que eu usava em Credmail. Entrava um mordomo com a bandeja, com as cartas, dizia... O meu entrava um cachorrinho que lambia a tela. Ah, é? E eu percebi um movimento, além do barulho que eu deixava baixinho dos passos dele, eu percebi a notificação de e-mail. Eu tenho certeza que tem mais gente ouvindo que usou isso e tá lembrando o que aparecia na tela dele. Exatamente, só os mais velhos entenderão. Mas na hora que aquilo aconteceu, eu senti aquele testemunho do Espírito Santo, abra o e-mail. Eu não falei, Deus, eu não posso deixar de dar atenção aqui para Kelly no momento, eu sei o que isso significa para ela, né? E aquilo dentro de mim, abra o e-mail agora. E eu falei assim, me ajuda. E eu, olhando para você, eu lembro que eu cliquei o mouse e abri, eu dava uma olhadinha ou outra. E quando eu abri, né, era a Rosellen, que acabou se tornando uma grande amiga nossa lá na Itália, fazendo um contato e depois de pelo menos 7 anos, que a gente tinha se conhecido rapidamente. Eu tinha encontrado ela uma vez em Campinas, ela foi nos visitar em Guarapuava. Eu lembro que ela estava com mais 2 pessoas, 2 jovens. E ela falou assim, olha, 75% da minha igreja está aqui, porque eles eram em 4 pessoas. Ela falou, nós só estamos começando, né, lá na Itália. Mas ela falou assim, guarda o que eu estou te falando, nós vamos crescer e um dia nós vamos te levar para pregar lá. Nós vamos ter condição e estrutura para isso. Perdemos completamente o contato, né? E essa época já tinha internet, mas quando nos conhecemos, não. Nunca mais a gente se viu, nunca mais a gente se falou. Quando abriu o e-mail, era a Roseli, dizendo, olha, minha equipe conseguiu te rastrear, achar o seu e-mail e eu estou te fazendo um convite. Eu quero que você venha à Itália para pregar num evento nosso, mas precisa ser por 2 semanas. E ela falou assim, eu só tenho uma condição, uma exigência que é negociável. Você tem que trazer a Kelly. Porque nós vamos colocar vocês, eu lembro da frase, num belíssimo hotel. Eu consegui imaginar o jeito, o sotaque tá ali, belíssimo, belíssimo. Né, hotel. E quando eu li aquilo, já me deu vontade de rir, mas eu fiz a cara de paisagem. Eu falei, não, você tá certa, amor, você realmente precisa de umas férias. E foi meu momento de brincar com aquilo. E eu falei assim, onde você quer ir, pra Europa? Eu lembro que você me olhou com a cara séria, assim, quase de brava, se é que dá pra dizer que você fica bravo. E você falou, eu tô falando sério, eu tô abrindo o meu coração, não tire com a minha cara. Eu falei, não tô tirando, você me apresentou um problema, tô te oferecendo a solução. Você acabou de me dizer que é ir pra Itália. Eu te ofereço, que é férias, eu te ofereço uma ida pra Europa. E você vai dizer, aí eu acho que foi nessa hora que você falou, nós não temos dinheiro para lugar nenhum, não tem espaço na sua agenda, você tá falando. Eu falei, qual o país da Europa que você mais quer visitar? Aí você falou, Itália. Eu falei, tá resolvido, nós vamos pra Itália. E você insistindo, não tira comigo. Aí eu falei, vem cá. Aí eu te mostrei o e-mail. Aí eu respondi na hora, falei, ó, se tiver online, eu preciso saber qual é a data. Antes de poder responder, ela mandou a data, e eu lembro que eu olhei e falei, pra você, tá cheio de compromisso. Eu lembro até hoje da sua cara, remaneja. E eu entrei em contato, eram 2 fins de semana, que a gente ficaria lá, 2 semanas inteiras envolvendo os 2 fins de semana. E o primeiro pastor que entrei em contato, falei, amigo, desculpa fazer a pergunta, tá de pé o nosso compromisso? Eu sempre trabalhei aquela premissa, né? O que jura com dano seu não muda. Não muda. E falou, então, tá com vergonha de fazer contato com você, mas, cara, nós vamos ter um problema, nós não vamos poder realizar o evento nessa data. Você tá de brincadeira? Né? Falou, não, cara, me perdoe, eu ia pedir pra você mudar. Falei, sim, daqui é outra data, você me olhando, tipo, não dificulta. Falei, eu vou quebrar seu galho, né? E eu brinco, eu não falei nada pra ele, mas assim, uau. Falei, agora nós vamos ver o segundo. Quando eu liguei pro segundo, tá tudo de pé? O cara falou, tá tudo de pé. Eu pensei aí. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se acontecesse com você de receber isso, e você falou, pastor, pelo amor de Deus, se é você, a gente remaneja essa data, porque eu não divulguei nada aqui. O compromisso está entre nós, mas dá para adequar, né? E eu nem tinha contado todos os detalhes para ele. Falei, não, pelo amor de Deus. Tá? Aí eu lembro que nós filmamos e você, uau, eu vou para a Itália. Era a sua primeira viagem para o exterior. Eu já tinha saído para alguns países da América. Eu já tinha ido, acho que para o Paraguai.
Ah, ok. E para Argentina, porque pisou na Pisou tríplice nas fronteira. dois. Eu lembro que quando eu É. fui a primeira vez pro Paraguai, eu fiquei pulando na ponte Mas, muitas vezes pensando naquela questão das flechas. Então eu falei, vou pular muitas vezes para ter muitas viagens. mas eu lembro que você tinha feito só a viagem de carro, porque a viagem Sim, não foi de carro, Você nunca falou tinha assim, feito. É. como que é uma viagem internacional de avião? Eu falei, que nem um ônibus, só que você tá andando lá em cima, né? A gente só andava de econômica, como faz até hoje, salvo algum upgrade de última hora que acontece. E eu lembro que você falou assim, nossa, tá tirando toda a graça. Eu falei, mas é que nem o ônibus, só que é lá em cima. Mas eu lembro que você falou assim, uau, mas a gente tem dinheiro para nada e nem mala para uma viagem Na dessa. verdade, amor, eu não falei da mala, eu só pensei. Eu me lembro que eu só pensei da mala. Porque eu falei, a gente vai. E eu pensei, eu falei, eu lembro que eu pensei, eu falei assim, gente, acho que a gente O não tem dinheiro você mala. falou. O dinheiro, sim, a mala não. E eu lembro que eu pensei a imagem da gente levando as coisas em sacos. Eu falei, gente, eu não tô nem aí. Eu vou com a roupa no saco, se for necessário, mas eu vou pra Itália. Tipo, é isso. E eu lembro que eu pensei, eu não cheguei a verbalizar, isso eu lembro. Bom, ok, do dinheiro eu tinha certeza, porque a partir daquele dia, quando eu comecei as minhas viagens de compromisso, as pessoas me procuravam e diziam, olha, Deus colocou no meu coração te dar aqui uma oferta, mas a oferta é para Kelly, para uma viagem que vocês vão fazer. E nunca tinha acontecido isso antes. Mas era aqui num lugar $100, no outro lugar $100. E na época $100, mesmo que o dólar tivesse o que está hoje, para nós era muito dinheiro, né? E eu lembro que a gente saiu com alguma coisa para dizer assim, ó, o básico para comer a gente tem. A gente nem sabia que ia ficar a maior parte do tempo num hotel, com todas as despesas pagas. Estava com essa preocupação. Mas eu queria que você contasse a história das malas. Então a gente, junto, eu com mais 4 irmãs que morávamos, então, na Irati esse período, decidimos participar de um evento em Curitiba. Detalhes, iríamos nós 5 num carro. A gente não tinha também a experiência de dirigir muito cidade grande, então seria uma grande aventura a gente naquele carro. Ficaremos hospedados na casa de uma irmã, a pastora Didi, ela falou que nos receberia. E então a gente falou, a gente estava tudo muito sem dinheiro. E a equipe era a nossa equipe ministerial, que estava todo mundo na mesma situação. Mas já era o jeito que vivia mesmo, todo mundo acostumado. Todo mundo acostumado e vamos feliz. dizer. E aí a gente fizemos a aventura de chegar até a pastora Didi, que a igreja era perto da casa dela, onde a gente participaria do evento e tudo. E eu lembro que assim que a gente chegou, a pastora Didi foi muito querida, nos recebeu tão bem, tinha organizado espaço pra gente dormir e tudo, mas ela falou, ai, queridas, a gente tá tão apertado aqui em casa, então, assim, espero que vocês não fiquem chateadas, mas, assim, eu não vou estar conseguindo servir todas as refeições para vocês e tal. E eu falei, tá tudo bem. Aí eu falei para as meninas, bora jejuar, porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente não tinha levado, né? E a gente falou, não, tá tudo certo, tudo ok. Mas, assim, foi com muita aventura tudo isso. E a gente estava muito, assim, cheio de expectativa no que Deus faria em nossas vidas no congresso. Aí eu lembro que a gente tá, então, assim, as caipiras na cidade grande. Era aquela aventura dirigir, era a aventura chegar na igreja. Então a gente estava chegando para o culto das mulheres, que a gente foi pro evento. E quando a gente chegou, normalmente esse período, as pessoas já conheciam bastante o Luciano em Curitiba, mas ainda não me conheciam. Poucas vezes eu acompanhava por causa das crianças pequenas. E quando a gente estava na recepção da igreja, alguém falou, você é a Kelly Subirá? E eu fiquei com um pouco de receio. Falei para as meninas, eu falei, fiquem aqui, fiquem junto. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque tem um casal que estava esperando você chegar. E eu olhei pro lado assim, tinha um casal me dando um tchauzinho. Aí eu falei para as meninas, eu falei, quem será essas pessoas? Como eles sabem quem eu sou? E aí, quando eu fui até eles, eu falei, fiquem de olho em mim. Porque assim, o medo era de ser sequestrada na cidade grande. Então, falei para as irmãs, eu falei, vocês fiquem de olho que eu vou ali. E daí eu cheguei perto do casal, eu falei, oi, tudo bem? Me disseram que vocês estavam me aguardando. Eles, os dois, bem felizes, assim, sim, a gente veio até aqui porque Deus falou conosco alguns dias atrás, e a gente precisa entregar algo para você. Você pode me acompanhar até o carro? Gente, a hora que eles falaram... Eu acho que é aí que foi a hora Você tá de carro aqui? Não, já tava com medo desde a hora que perguntaram o que tava falando. Eu falei, quem tá me esperando? Como assim? E aí eles falaram, você tá de carro aqui? Eu falei, sim, eu tô de carro. Onde tá o carro? Não, tá aqui estacionado. Então, nós podemos acompanhá-la até o seu carro? E eu achei tudo aquilo muito estranho. Eu falei para as minhas amigas que estavam comigo, falei, vocês não tirem o olho de mim. Montem uma vigilância, eu vou até o carro, mas assim, fiquem espertas. E elas ficaram todas de olho. Eu lembro até hoje, elas ficaram na janela, todas olhando. E eu fui com esse casal muito querido e simpático. Eu acho que elas montaram meio uma posição de guerra, assim, 2 foram para a porta, 2 para a janela. Eu lembro de ver a carinha delas me observando assim.
E aí eu fui até. E aí eles falaram: olha, na verdade, nós temos um presente para você, né? E eles estavam com o carro também no estacionamento, eles pegaram um pacote de presente muito grande. E eles falaram: o senhor falou conosco alguns dias atrás, e que era pra gente comprar esse jogo de malas para você e trazer. E eu abri, eram lindas as malas, eram chiques as malas, e Não. tinha um detalhe. A chiquérrima, vamos lá. Tinha a chiquérrima. Porque o que era a chiquérrima? Alguns tempos atrás, alguns anos atrás, long time ago, né? Tipo, alguns anos, a gente podia viajar dentro do avião com líquido, sabia, Subra? A gente podia levar mais de 100 ml, 200 ml, quando você quisesse. E as pessoas que eram chiques, elas tinham uma frasqueira, que era tipo uma linha pequenininha, onde se colocava todos os frascos de perfume, desodorante, shampoo, enfim, a nécessaire, mas ela tinha algumas dessas malinhas. Uma carinha de mala, não era mochila, não era mala de mão, ela era algo a mais no jogo. Ela era essa malinha chique, assim, que as pessoas caminhavam com ela na mão, eu achava muito chique. E eu tinha ido num evento que uma pastora tinha uma dessas, e eu fiquei brincando, eu fiquei, um dia eu vou ser chique assim, eu vou ter uma chiquérrima, e elas ficavam chorando de dar risada. Fiquei fazendo muita graça com aquela, ficava desfilando no quarto, enfim, brincando. Eu sempre fui muito brincalhona, era uma brincadeira, não estava cobiçando nada de ninguém, era só mesmo uma brincadeira aquele momento, achei realmente chique, achei bonito, e brinquei assim, dessa forma. Mas foi uma brincadeira mesmo, eu falei, eu estava disposta a ir para a Itália com as coisas no saco, e para mim estava tudo bem. Mas quando eu abri aquele jogo, era uma mala grande, uma mala um pouco menor, e dentro daquela menor tinha a chiquérrima, que assim batizei. Vamos chegar em casa as três, uma dentro da outra. Uma dentro da outra. Dentro da mala menor, que tá dentro da mala maior. Isso, e foi assim, algo muito especial, um milagre de provisão. E eu lembro deles olhando para mim e falarem assim: olha, mas como Deus colocou isso no nosso coração, ele falou que não era pra gente trazer só isso. Aí eles pegaram uma sacolinha de uma marca de chocolates que muito chique também. Falaram: o Senhor falou que era pra gente trazer isso aqui também pra abençoar o teu coração. Eu lembro que eu dei um abraço nos dois e já guardei aquele presente, fiquei muito emocionada de ver o cuidado e o zelo de Deus em cada detalhe. Ele estava não só provendo férias pra gente, mas nos dando os recursos necessários para que a gente desfrutasse daquele momento, né, de uma forma muito especial. E ainda nesse tempo, eu lembrei de uma história também, né? São tantos milagres de intervenção, né? Posso só dizer, quase sempre que a gente fala, servir os outros, servir a Deus, Deus primeiro. Alguns acham que é um sacrifício às custas da sua alegria. O que a gente passou a ter, porque em 1 Samuel 2,30 Deus diz, eu honro os que me honram. O que a gente passou a ter e viver ao longo dos anos. A gente diz que tem coisa que é só para milionário ou missionário, né? Uhum. Porque assim, eram intervenções de Deus que era assim, inegável. Como é que as pessoas que não sabiam da viagem começam a se mobilizar? Eles não nos conheciam. Não, eu tinha pregado na igreja deles. Não, você assim, as coisas, mas eles não sabiam. A história do chocolate ainda era por causa de algo que eu preguei da história do batom. Então, mas é assim, eu tô falando, eles não eram nossos amigos, eu quis dizer assim, né? Eles tinham te visto. Não tinha contato nenhum, né? Então, assim, foi de fato uma coisa que a gente olha e fala, cara, o timing certo, aquilo que você, né, queria, não vou nem só dizer precisava, porque a gente nem chamaria de mala nova de honestidade tão grande, poderia ter pedido emprestado, mas a gente começou a ver Deus dizendo, ei, não é só vocês sacrificando por mim, eu vou honrar vocês. Isso, para nós, ela foi uma mensagem de ânimo em relação a crer em Deus, porque nem parecia tão importante. Uma viagem para o exterior, o descanso, mala, né? E se a gente via Deus fazendo aquilo, eu lembro que a gente pensava, e o básico? Isso não vai faltar mesmo, né? Ele vai nos socorrer. Mas fala a história que você disse. Que eu lembro quando nós decidimos dar esse passo de... Só lembrar que nós estamos falando de Deus participando do compromisso, Deus com fonte de intervenção, que é agora onde nós estamos, e precisamos só de um tempinho para falar aqui dele como modelo. Então eu lembro quando nós decidimos ir para Irati, nós abrimos mão de muitas coisas. Nós tínhamos a nossa casa própria, nós tínhamos um bom salário, nós tínhamos uma estabilidade ali, tinha um bom emprego, não da igreja, eu trabalhava ainda no secular, além de estar servindo na igreja também de uma forma bem consistente. Então nós abrimos mão de tudo isso para começar de novo. E eu me lembro de quando a gente estava dando esse passo, abrindo mão do salário, abrindo mão de todas as coisas, alguém falou, mas vocês vão ficar sem plano de saúde? E isso iria também custar o nosso plano de saúde, que a gente não ia ter como manter. E eu me lembro que a gente falou assim, a gente crê no cuidado de Deus, a gente crê que Deus vai cuidar da gente em cada detalhe. É muito bom poder ter, mas nesse momento não podemos, e a gente vai crer no cuidado de Deus. Eu lembro disso. Voltaremos a ter quando der o que fizemos. Sim, mas naquele primeiro momento abrimos mão. E eu lembro que um dia que você estava em viagem, nós tivemos um acidente na nossa casa, onde
A gente teve o dedinho da Alissa esmagado numa porta, no cantinho da porta ali onde fecha, né, onde ficam as dobradiças. E eu vi aquele dedinho dela pendurado, esmagado, vertendo água. E assim, eu lembro que no primeiro momento eu tentei De acalmá-la. lado, né? Ele caiu assim pra baixo, assim, caiu, despencou, esmagadinho. E eu lembro que eu sentei de índio, quando a gente senta assim com as pernas cruzadas, eu coloquei a Alissa no meu colo pra tentar acalmá-la, ela tava chorando. E eu lembro que eu pensei, eu falei, socorro, Deus, o que eu faço agora? Eu precisava só de um momentinho para organizar a minha mente. Eu tava sem carro, eu falei, para onde eu vou? Você tava viajando com o carro. Eu tava assim só para organizar. E enquanto eu tive esse primeiro momento que também tava acalmando ela, chorando, tava tentando acalmá-la, o Israel falou: "Mãe, deixa eu orar por ela". E o Israel orou. Eu lembro da história, obviamente você contando, de dizer ainda para Alissa, não chora que o Tato vai orar por você. Ele disse para ela, também tentando acalmá-la, né? Não chora que o Tato vai orar. E aí, quando ele começou a orar, o dedo dela deu um estalo, fez tac, e voltou no lugar, ele voltou a ficar retinho. E eu falei, glória a Deus, Israel ainda começou a celebrar meu primeiro milagre, meu primeiro milagre. E aí eu levantei com a Alissa no colo, eu lembro que eu fiz uma ligação para o pastor Ney e pastora Márcia, eu falei, vocês podem ir comigo até o hospital, tivemos uma situação assim, eu preciso ir para emergência. Aí a gente chegou na emergência. E eu lembro que nós tivemos um atendimento. Gente, eu nunca, nem com plano de saúde, nem antes nem depois da história, eu tive um atendimento como aquele. Foi o nosso melhor atendimento médico que já tivemos. Porque eu lembro de quando tá indo, eu falei, Deus, eu creio no teu controle, no teu cuidado para conosco, e amém. E eu saí cheia da fé que que ia dar tudo certo. E a gente foi recebido, encaminhados para o raio-x, voltamos para a sala do médico, assim, Foi pro raio-x, de uma forma... Quando o médico viu magoado da pele, ele falou, ó, um dedo de criança, impossível machucar a pele desse jeito, não ter quebrado. Exatamente. Aí voltamos para a sala dele, já tudo por dentro do hospital, que normalmente você vai para a sala de espera e volta para a sala de espera. Foi VIP mesmo, assim, foi super tipo... A gente foi e voltou para a sala do médico, ele já ali vendo na mesma hora o raio-x e tudo. E aí ele coçava a cabeça enquanto olhava para aquela imagem e falava, eu não consigo acreditar que esse dedo não está quebrado. Ainda testemunhamos para o médico o poder de Deus, o Israel estava comigo. E a gente foi para casa e eu me lembro de agradecer tanto a Deus naquele final de noite, porque eu falei, Deus, o Senhor é tão, assim, cuidadoso, né, nos detalhes. E essa é mais uma das histórias de intervenção, a gente poderia contar muitas. E agora a gente vai então para o terceiro pilar. Esses episódios aqui. Sim, vamos estar compartilhando. Porque assim, viver o que Deus tem é fantástico, extraordinário. Mas a gente tem vivido em todas as áreas intervenções de Deus, né? Isso é precioso até para os nossos filhos que cresceram vendo, testemunhando isso. Em algum momento nós dissemos aí, agora vocês vão ter que conhecer o Deus de vocês, não só o Deus dos seus pais. Mas isso foi muito inspirador para eles também. Bom, nós falamos de Deus como parte do compromisso, a dupla aliança, como fonte de intervenção. Tudo falando de Deus como a terceira dobra, a participação dele, que sem Deus não dá. E, terceiro e último lugar, Deus como modelo e referência. A gente já trabalhou isso aqui em vários aspectos, né? Teve um episódio, nós só falamos daquela mentalidade parasita, de eu quero ser, em vez de fazer feliz. E a gente precisa entender que a participação de Deus não é só ele presente, sendo adorado, temido, obedecido, intervendo, socorrendo, mas ele ser o modelo, né? Porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, o casamento tem que funcionar seguindo o modelo de Deus. Agora, o grande alvo e meta da vida cristã é que a gente seja semelhante a Jesus, né? Essa é a essência do Evangelho. E tem muito crente que vive uma vida inteira aquele estágio carnal, né? Não quebra a sua carne, sua natureza egoísta, ele não cresce espiritualmente. Mas eu lembro de ouvir meu pai afirmando algumas vezes, né? Se duas coisas forem semelhantes a uma terceira, forçosamente elas serão parecidas entre si. Uhum. Então a gente fala muito da diferença entre homem e mulher, diferença de criação, do jeito de ser, de homem e mulher, de temperamento, mas a gente precisa pensar que se existe algo que nos aproxima, é a semelhança de Cristo. Porque quanto mais parecido com ele, menor, né, vão ser as nossas diferenças. Então a gente precisa de fato trabalhar essa participação de Deus, né, de dizer, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que me adequar a ele, porque se isso de fato estiver presente, não tem como a gente dizer que o casamento vai ser um lugar abençoador, né, e feliz. E como tem sido o desafio da gente se adequar a ele? Tem sido
Eu acho que é um privilégio tão grande conhecer o Senhor, que mesmo nesse desafio de a gente se adequar a tudo isso, a gente ainda sempre parece que ganha tão mais do que a gente pode entregar, sabe? Não pode dizer que começamos prontos, mas relativamente preparados para ter essa mentalidade que vai ter que amar, vai ter que ceder, vai ter que perdoar. Eu lembro de enquanto casais que nós fomos ministrar, eu te apresentei e já tinha te avisado que eu faria brincadeira, então você ficou lá plena, cara de paisagem. Falei, gente, essa aqui é minha esposa Kelly. Na época a gente estava com 20 e poucos anos de casado já. Eu lembro que eu falei assim, a gente já tem tanto tempo de casado e eu posso garantir a vocês que hoje ela é uma pessoa muito melhor do que quando casou comigo. Eu já vi a apreensão do auditório. Falei, não é verdade, gente. Eu treinei ela e eu deixei ela muito melhor do que ela é. Eu não é, meu amor, você sorri, aham. E eu vi no início mais a indignação das mulheres do jeito que eu estava falando, porque, né? Mas eu fui insistindo, falei, não, gente, eu estou falando aqui diante de Deus. Eu treinei essa mulher, eu fiz ela melhorar em cada área e eu realmente adestrei ela, a ponto dela hoje ser muito melhor. Aí eu comecei já a ver o desconforto dos homens, tipo, tá indo longe demais. Eu lembro que eu falei assim, hoje ela perdoa bem melhor do que antes, porque eu treinei ela. Hoje ela é bem mais paciente do que antes, porque eu treinei. Aí o povo começou a rir, né? Mas a verdade é que qualquer relacionamento, e a gente não pode achar que é só o casamento, é um ambiente de desafio. Todo dia alguém falou para mim, passou o casamento é muito difícil. Eu falei, não é só o casamento. Eu falei, cara, eu quando solteiro dividi Um um apartamento. apartamento, não vou dizer que era roommate, porque não era colega de quarto, cada um tinha o seu quarto, mas com outro pastor que é um grande amigo até hoje. Meu amigo, a gente não é brigar no sentido de hostilidade, mas a gente discutia quase todo dia, né? Porque se o problema fosse o casamento, irmãos não brigavam, pai e filho não brigavam, qualquer relacionamento é desafiador, Sim, porque vai testar a gente no nosso egoísmo. Agora, se aprendemos a ser como Deus em qualquer relacionamento, se a gente está disposto a andar a segunda milha, oferecer a face, entregar a capa junto além com a da túnica, túnica. a conversa muda, né? Então, eu acho que fica aqui o desafio, a gente ainda está sendo treinado nessa arte, no sentido Sempre melhorando. de E crescer e sempre com melhorar. espaço para melhorar. Mas o tempo todo lembrar, Deus é pai do compromisso. Não há chance da gente brincar com divórcio, muito menos com infidelidade. Deus é fonte de intervenção. E quanto mais ele intervém, mais grato a gente ele é. E lembra como José, como cometeria aí o tamanho a maldade contra esse Deus, que tem nos guiado, nos guardado, nos abençoado. Mas também deixá-lo participar como modelo, Sim, né? Então, na nossa interpretação e aplicação dentro do casamento do que seria o cordão 3 dobras, a gente traduz isso numa frase, sem Deus não dá, não dá. né? E mais do que contar a história, a gente quer de alguma forma ajudar você a aplicar princípios na sua família ou futura família, né? Eu tenho certeza que muita gente aí no meio da moçada, dos solteiros, vão assistir e compartilhar essas mensagens, porque a gente sempre diz que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois, Sim, né? O que puder depois aprender, crescer, melhorar, ótimo. Mas se a gente já começar entendendo esses princípios, vai fazer toda a diferença. é verdade. Acho que dá para encerrar por aqui. Vamos. Acho que tá bom por hoje. Que a cada semana tem mais história e mais princípio para compartilhar. Então a gente encerra dizendo o quê, meu amor? Viva a família. Um projeto a ser vivido e celebrado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.